RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro. Comigo hoje aqui na bancada, Juliana Gomes. Tudo bem, Juliana? Olá, Murilo. Boa tarde para você e para todos os ouvintes e internautas do Agro. Legal, a Priscila está de férias hoje. Nós vamos juntos aqui para levar as informações do meio rural, as notícias que interessam ao homem do campo e também quem mora na cidade. Estamos no ar pelas rádios Caçanjurê, Tangará, Rádio Videira e Rádio Vitória e pelas redes sociais no YouTube e Facebook do RBV Notícias. Destaque do RBV Agro. Falta de chuva já provoca 11% de quebra na safra da maçã. Produção de uva também será menor, mas com frutas mais doces. Plantio direto ajuda a reduzir perdas causadas pela estiagem na safra do milho. Técnico da Epagre fala sobre os impactos da estiagem na piscicultura e orienta produtores. Vamos falar também da visita da ministra da Agricultura a Santa Catarina nesta semana. E no quadro Água na Boca tem uma receita de café gelado. RBV Agro. Começamos falando da visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que teve em Santa Catarina nesta semana, para avaliar os prejuízos causados pela estiagem e alinhar ações para minimizar os problemas dos agricultores. Na ocasião, a ministra anunciou a criação de um comitê para acompanhar a situação e o governo do estado afirmou que vai investir principalmente em planejamento hídrico, disponibilizando recursos para os produtores rurais. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esteve na tarde desta quarta-feira em Chapecó, no oeste do estado, para avaliar os impactos da estiagem na região. Ela estava acompanhada de representantes nacionais do agronegócio, do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer, além de autoridades do estado e dos municípios da região. Tereza Cristina ainda visitou uma fazenda no interior de Chapecó e se reuniu com lideranças do agronegócio da região. Na visita da ministra, o governador Carlos Moisés destacou que estão sendo investidos recursos para a preservação de nascentes, além de outras linhas de crédito para a agricultura. São 300 milhões de reais que o governo do estado está investindo para preservar nascentes, para incentivar o agricultor a cuidar das suas nascentes, preservar aquele espaço, cercar a propriedade e para isso recursos também destinados, perfuração de poços, armazenamento de água. A gente tem um programa importante junto à Secretaria de Agricultura, que é o ProSolo e Água, que exatamente faz com que linhas de crédito permitam que o nosso produtor rural tenha condição de armazenar em cisternas água para dessedentar animais, enfim, até mesmo as pessoas no momento de estiagem. Temos aqueles que tiveram perdas importantes, teve aqueles que plantaram um pouquinho antes, não tiveram tantas perdas. Esse ano nós vamos repetir o orçamento de 100 milhões de reais para investir tanto em reservação de água quanto em preservação de nascentes, ao mesmo tempo que o governo continua com o seu programa de distribuição de sementes, enfim, de calcário. A ministra Tereza Cristina afirmou que criou um comitê de acompanhamento sobre a estiagem. Ela não deixou nada de concreto aos agricultores catarinenses, mas prometeu levar as informações colhidas aqui para fazer uma avaliação e, posteriormente, repassar o que pode ser feito através do governo federal. Então eu vim hoje muito mais para ouvir, para ver, né? E trouxe comigo uma equipe do Ministério da Agricultura, o secretário de Política Agrícola, trouxe o diretor de crédito rural do Ministério da Economia, trouxe um diretor de crédito do Banco Central, além da Conab, da Embrapa, para que a gente possa ouvir, traçar aí o que é que nós vamos poder ajudar. Nós montamos um comitê de acompanhamento sobre a estiagem e aí nós vamos trazer, enfim, o que é que o governo pode fazer em conjunto para ajudar a produção brasileira. Neste ano, o programa Santa Catarina Mais Solo e Água do governo do estado terá 100 milhões de reais disponíveis para ampliar a resistência hídrica no meio rural e minimizar os impactos das recorrentes secas. Com este programa, o produtor pode ter até 30 mil reais para o planejamento hídrico, conforme explica o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva. O produtor que captar recursos para proteção de nascente, ele pode captar até 30 mil reais para ele ser
hoje em dia tem um desconto de 75%. A estiagem tem castigado as regiões do extremo oeste, oeste e meio-oeste com um baixo volume de chuvas. A principal preocupação dos agricultores é a quebra na safra de milho, tanto milho-grão quanto silagem, uma vez que pode impactar as cadeias produtivas de carne e leite. Segundo informações da Epagri-Cepa, a colheita estadual deve ter uma redução de 12,2%. Mas nas regiões oeste e extremo-oeste, algumas lavouras tiveram perdas de 50%. Até o momento, as perdas são avaliadas em mais de R$1 bilhão no meio rural catarinense. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. Além do milho e da soja, a estiagem prolongada vai impactar na safra da maçã no sul do Brasil. A falta de chuva, segundo produtores, está interferindo na qualidade das plantas e, por consequência, na formação dos frutos. Na Serra Catarinense, região de São Joaquim, onde o solo é mais raso, a situação é ainda mais grave, com o registro de frutos completamente murchos e até plantas que vão secar pela falta de água. Vamos acompanhar a avaliação do pesquisador aposentado da Epagri, José Luiz Petri, que é especialista em fruticultura de clima temperado. A região sul do Brasil vem sofrendo uma forte seca, como já é do conhecimento da maioria dos produtores, afetando as culturas anuais como o milho. Porém, a fruticultura, em especial a cultura da macieira, também tem sofrido com a forte estiagem em Santa Catarina. Na região de São Joaquim, principal produtora de maçã, o problema vem se agravando em muitos pomares. Nesta região, como o solo é raso e pedregoso, alguns pomares observa-se uma forte queda de folhas e frutos murchos e de pequeno tamanho, sendo que algumas plantas deverão até morrer. Mas o prejuízo também se observa nas demais regiões produtoras de maçã ou de outras frutas de clima temperado, visto que o fruto paralisou o crescimento, o que deverá afetar o tamanho do fruto e, consequentemente, a produtividade. Em pomares jovens, afeta o crescimento das plantas, o que leva ao retardamento da formação do pomar. Nesta situação, a alternativa seria a irrigação, quando há disponibilidade de água na propriedade. Também não deve ser aplicado fertilizantes foliares enquanto não retornar as chuvas. E os tratamentos fitossanitários deverão ser realizados em períodos no final da tarde. Recomenda-se também que, logo que o fruto iniciar o processo de maturação, o produtor retire parte dos frutos para evitar um maior estresse às plantas, fazendo a colheita parcelada, ou seja, com 2 ou 3 passadas ou até mesmo mais passadas. Com isto, poderá também ocorrer daí a volta das chuvas e, consequentemente, o crescimento dos frutos reassume daí na parte que ainda não foi colhida. A Associação Brasileira de Produtores de Maçã prevê uma quebra de pelo menos 11% na cultivar Gala. O diretor executivo da BPM, Moisés Lopes de Albuquerque, em entrevista à Rádio Fraiburgo, afirmou que mesmo faltando alguns dias para o início oficial da colheita, é possível afirmar que a seca já afetou a produção de maçã nos 3 estados do sul. Vamos falar de Gala, principalmente, que tem um ciclo mais curto e começa a ser colhida mais cedo. A gente já sabe que nós temos uma perda de, no mínimo, 11% em relação ao ano passado. A gente está falando de Gala, aqui que é a nossa principal variedade, né? Então, a gente já previa, no caso da Fuji, uma redução pela alternância. O ano passado teve uma safra cheia de Fuji. Então, Fuji a gente deixa essa análise um pouco mais adiante, mas a tendência é que a planta
ela tem mais tempo, né? A gente conta com chuvas aí até a gente conseguir colher, e como as plantas estão menos carregadas do que a gala, ela vai naturalmente sofrer menos. Mas a gala, a perda é de no mínimo 11%. Agora, se a gente não tiver nenhum efeito de chuvas, né? Tipo, se não vier um certo volume de chuvas, e dependendo do comportamento da planta frente a essa chuva, caso elas venham, né, se o comportamento não for positivo, a tendência é que a gente tenha uma quebra de maior a bem maior do que esses 11% aí que eu citei. A colheita da uva já começou desde a segunda quinzena de dezembro. As variedades mais precoces já estão sendo comercializadas e estão muito doces. Pois é, o clima interferiu na quantidade de uva, ou seja, é uma safra com produção menor, mas com qualidade acima da média no que diz respeito ao teor de açúcar. É o que afirma o pesquisador da Epagri-Cepa, Vinícius Cagliari. A safra da uva 21-22 em Santa Catarina, ela está apresentando qualidade muito boa, excepcional em todas as regiões. Porém, algumas regiões com quantidades menores. Então, a gente pode relatar que a chuva bastante intensa que houve no período da florada causou um pouco de abortamento e desavinho em algumas regiões, como nos vales da Guete, no oeste do estado e no Vale do Rio do Peixe. Então, isso aí, para algumas regiões, estão cogitando aí uma redução relativa à safra 2021 em torno de 20% a 30% em quantidade. Com relação à seca também, que a gente teve essa estiagem grande, agora nesse período houve uma redução no tamanho das bagas. Consequentemente, é uma redução, mas a qualidade excepcional. Já nas regiões de altitude, essa redução de quantidade não aconteceu. Então, a gente não pode ainda afirmar a qualidade que vai ter a uva final, porque ainda é muito cedo para isso, né? Haja vista que lá as uvas são colhidas em março, abril, às vezes até em maio. Mas até o momento a gente pode afirmar para o estado inteiro qualidade muito boa em todas as regiões nessa safra 21-22. Vales da Guete, Vale do Rio do Peixe e oeste do estado, menor quantidade, em torno de 20% a 30% é o previsto, né, que a gente não pode afirmar com certeza. E nas regiões de altitude, inclusive um acréscimo de quantidade, talvez uma produção um pouco maior, e até o momento qualidade excepcional também. Obrigada ao Vinícius Cagliari, pesquisador da Epagri-Cepa, pelas informações. É bom ressaltar que os profissionais da Epagri são grandes parceiros do RBV Notícias e do RBV Agro e fazem um trabalho excepcional pela agricultura de Santa Catarina. Muito obrigado também aos ouvintes e internautas que estão sempre contribuindo. Durante a fala do Vinícius, quem nos acompanha pela internet viu algumas imagens que os produtores mesmo enviaram ao nosso programa. A Cirlei e o Antoninho do bairro Farroupilha, em Videira, mostraram o pequeno parreiral do quintal de casa. A Márcia Dalpisol com as imagens das parreiras no restaurante Dalpisol. Além de Videira, Pinheiro Preto também é um grande produtor de uva do estado e foi de lá que vieram imagens das parreiras da vinícola Longa Vida. Quem enviou foi o Evandro. Inclusive, nós já fizemos uma reportagem com eles. Os ouvintes de Caçador também enviaram imagens. A Suelen e Sueli Clara de Azeredo enviaram o registro da mini parreira no bairro Bom Jesus. E o João Geller, da comunidade de Lourdes, em Videira, comentou que apesar da estiagem, a uva está muito bonita. Vamos fazer uma pausa agora. Na sequência, a gente volta com mais assuntos do agro. Plantio direto ajuda a reduzir perdas causadas pela estiagem na safra do milho. Técnico da Epagri fala sobre os impactos da estiagem na piscicultura e orienta produtores. Tem ainda os recados dos ouvintes e internautas do agro e uma receita de café gelado. Voltamos já. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro.
As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações e as mensagens dos ouvintes e internautas. Começamos com um recadinho bem legal que recebemos durante a semana. Como é bom receber mensagens positivas, elas nos incentivam a seguir firmes com o nosso trabalho. A Jane escreveu agradecendo o registro que a gente fez das fotos enviadas por ela, fotos muito bonitas por sinal. E ela disse mais, Juliana. Exatamente. Ela disse: adoro a programação de vocês. Acompanho todos os dias e no sábado aprendo muito com as reportagens do agro. Jane, você é uma querida e sua mensagem nos deixou muito felizes. Com certeza. Continue com a gente. E lá em Matos Costa, a dona Dizonete Jasquio também tá ligada. Mandou fotos da colheita do pêssego e da ameixa e da plantação de melão e melancia, segundo ela. Deve dar frutos em abril. Um abraço, dona Dizonete. Também recebemos fotos e vídeos do Edson Cordeiro, do bairro Santa Teresa, em Videira. Ele mostra um pé de jabuticaba carregadinho, cheio de frutas ainda verdes e com flores também. O André Luiz Pitol de Videira mandou um vídeo mostrando o pomar de ameixas da variedade Fortune. Ele disse que a safra já foi colhida. As imagens são impressionantes, mostram as árvores super carregadas. Realmente um espetáculo para os olhos e uma delícia para o paladar. E o Roque e a Elisa Shirayama também estão com o pomar de ameixa coisa mais linda. Lá, a variedade é a Letícia. Além dos pêssegos, da maçã precoce, da variedade Condessa e das deliciosas peras japonesas. Alô, Roque, Elisa, fruticultores de mão cheia. Eles vendem a produção em uma barraquinha na beira da rodovia, na saída de Caçador em direção a Calmon. E estão sempre ouvindo a programação do RBVA. Na semana que vem tem reportagem com eles aqui no programa, falando sobre a técnica de empacotar pera por pera, ainda na árvore, para evitar perdas com a mosca da fruta. Semana que vem a gente roda a reportagem. E você que nos ouve pelo rádio, nos assiste pela internet, manda sua mensagem, suas fotos, vídeos, que a gente registra aqui na semana que vem. Anota o WhatsApp do Agro, 99129-4258. Antes do nosso próximo destaque, um registro do Darcy Endrigo, de Ipomeia. Ele enviou um vídeo na quinta-feira dizendo: graças a Deus tem chuva por aqui nesse momento, dando esperança para a agricultura. Que beleza, seu Darcy. As chuvas de verão são assim mesmo, mal distribuídas. Chove num lugar, não chove no outro, e por lá deu uma boa chuvinha. E no vídeo que ele nos mandou, está rodando a programação do RBV Notícias ao fundo. Obrigado pelo registro e pela sua audiência, seu Darcy. RBV Agro. Seguimos com o assunto estiagem. Agora vamos trazer uma fala do extensionista da Epagre, Carlos Roberto Teixeira, que analisa os impactos da escassez da água na criação de peixes e dá dicas ao produtor para minimizar os prejuízos. A estiagem que vem assolando o oeste, meio oeste e Vale do Rio do Peixe ocasiona alguns problemas na atividade de piscicultura, onde a água é o insumo mais importante. A falta desse insumo prejudica na qualidade da água, que provoca a diminuição do crescimento dos peixes, elevação da conversão alimentar, problemas sanitários e chegar até a mortalidade dos peixes. Visitando algumas unidades de produção aqui no município de Caçador, é visível a diminuição do volume de água nos açudes e o produtor deve estar atento a alguns cuidados como evitar possíveis vazamentos, principalmente no sistema de escoamento da água, e renovar o mínimo possível. Na falta da água, será necessário o uso da aeração mecânica, através da instalação de aerador, principalmente nas primeiras horas da madrugada até o amanhecer. E no caso de dias nublados, como mormaço, deixar ligado durante o dia. Monitorar a qualidade de água, principalmente os níveis de oxigênio dissolvido, que não pode baixar de 4 mg por litro de água. Estar atento em relação à alimentação dos peixes, onde a temperatura da água não pode ser superior a 32 graus, onde os peixes não se alimentam, piora a qualidade da água e ocasiona prejuízos. Não realizar qualquer tipo de adubação até que a situação se normalize. Despescar os açudes assim que o peixe atingir o peso comercial. Então os produtores devem estar atentos a essas dicas para evitar maiores prejuízos
com a produção de peixes em relação à estiagem. Alguns produtores estão sofrendo um pouco menos com a falta de chuva graças à técnica de plantio que utilizaram, como é o caso do plantio direto. Em época de estiagem, essa é uma orientação muito importante. Vamos saber mais com o extensionista da Ipagre, Guilherme Vazak. O plantio direto ele é composto por 3 pilares. O primeiro, mínimo revolvimento do solo. Fica restrito apenas à linha de semeadura. O segundo, rotação de cultura. E o terceiro pilar é a cobertura do solo. Ter uma boa palhada protegendo seu solo. Né? É importante que a gente comece um plantio direto de forma muito bem feita. Né? Faça a correção do solo, faça a correção da sua fertilidade, do fósforo, também faça a correção do pH do solo. Né? E tenha certeza que não existe nenhum tipo de limitação física, que ele não esteja compactado. Após ter a certeza desses fatores, se inicie então o seu plantio direto de forma adequada, preferencialmente com uma planta que seja gramínea. A gramínea ela tem uma qualidade muito boa de raiz e quantidade muito boa, que permite que seu solo comece a se estruturar e não dê condições de compactação ali em curto período de tempo. Quais são as vantagens de se fazer um plantio direto? Você tendo essa boa cobertura, tendo toda essa palhada, né, em dias, principalmente esses dias muito quentes, essa palhada protege o solo de altas temperaturas, então ele mantém o solo mais fresco, não deixa com que a água do solo evapore tanto em relação a áreas que são de plantio convencional. Ela permite que tenha uma melhor infiltração da água no solo e também aumenta a quantidade armazenada. Veja, então, são vários fatores que beneficiam, né, através do plantio direto. As plantas, né, através do plantio direto, a gente possibilita que ela tenha um ambiente muito melhor para ela se desenvolver. Então, dias prolongados sem chuva, toda aquela água que a gente conseguir armazenar mais está disponível para a planta. É possível ver hoje as lavouras, né, de plantio direto, elas possuem uma condição muito boa de desenvolvimento, porte alto, uma polinização muito boa, as espigas se desenvolvendo de forma adequada. Então, as perdas hoje, por falta de chuva, são bem baixas, né? É possível ver lavouras aí com potenciais acima de 200 sacos por hectare. É possível visualizar ali essas lavouras, não tem perdas severas de folhas do bacheiro, né? Então, diferentemente de uma lavoura de cultivo convencional ou com plantio direto que não está de forma adequada, né? A gente vê que essas lavouras estão de porte baixo, não teve um desenvolvimento adequado, as espigas estão mal polinizadas, os grãos não estão se desenvolvendo muito bem, o bacheiro já está, né, as folhas do bacheiro já foram perdidas, né? Então, mesmo que ocorra chuva, volte a retornar a chuva, essas lavouras já estão comprometidas. Não tem área foliar suficiente para voltar a encher esse grão de forma adequada, ou não tem grãos suficientes para uma produção muito acima do que está agora, né? Então, a quebra nessas áreas já são consolidadas, não tem retorno. As áreas de plantio direto, que são feitas com uma qualidade muito boa, essas ainda têm a chance de ter uma safra muito boa, se retornar a chuva assim no futuro próximo. Uma notícia que foi destaque nesta semana é sobre um avanço muito importante da medicina, mas que tem um pouquinho a ver com o agro. Como falam por aí, do porco tudo se aproveita, do focinho até o rabo. E um homem recebeu o transplante de um coração suíno e a cirurgia foi um sucesso. Passa bem o homem de 57 anos de Maryland, nos Estados Unidos, 3 dias após receber um coração de porco geneticamente modificado em uma cirurgia de transplante inédita no mundo. A informação é da Escola de Medicina da Universidade de Maryland. David Bennett tinha uma doença cardíaca e o órgão do animal era a única opção disponível, de acordo com um comunicado da universidade. Bennett foi considerado inelegível para um transplante de coração convencional ou uma bomba de coração artificial após revisões dos registros médicos. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos, órgão similar à Anvisa, concedeu autorização de emergência para a cirurgia em 31 de dezembro passado. 3 genes que são responsáveis pela rejeição de órgãos de porco pelo sistema imunológico humano foram removidos e um gene foi retirado para evitar o crescimento excessivo do tecido cardíaco.
6 genes humanos responsáveis pela aceitação imune foram inseridos. O cirurgião Bartley Griffith declarou que, como não há corações humanos de doadores suficientes disponíveis, o grupo de médicos está otimista de que essa cirurgia inédita vai fornecer uma nova opção importante para os pacientes no futuro. Agência Rádio Web com informações internacionais, Alexandra Fiori. RBV Agro. O café é popularmente conhecido como uma bebida quente. Afinal, quem não gosta de um bom cafezinho? Mas agora no verão, uma nova tendência vem ganhando espaço. É isso, café gelado. Vamos conferir? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Hoje o Água na Boca vai ser diretamente do Cereja Café. Nós vamos conversar com a Dai, que é proprietária, e ela vai ensinar uma receita diferentona pra gente hoje, né, Dai? Tudo bem, Angélica? Bem, e você? Também. Então, hoje iremos aprender a fazer um frappé de Oreo. O que é frappé? Então, é um dos mix do nosso cardápio que mais sai agora com esse calor. Quem que não gosta de bebida gelada e que leva o nosso bom e gostoso dose de espresso? Será que vai dar certo essa receita? Vai! Então vamos ver. Então, Angélica, para fazer esse drink gelado, iremos precisar de 200 ml de leite, 8 gotinhas de essência de baunilha, gelo, chantilly e bolacha Oreo. Iniciamos então decorando a taça com leite condensado. Joga uns pedacinhos de bolacha de Oreo no fundinho da taça, bate no mixer o leite com a essência de baunilha, coloca na taça as pedrinhas de gelo, adiciona o líquido do mixer na taça. E para terminar, adiciona uma dose de café expresso. E esse café é especial? É muito especial, só tem aqui no Cereja Café. O grão do café é moído na hora. E para enfeitar, enfeita com chantilly e uns pedacinhos de bolacha Oreo. E chegou a hora, então vamos experimentar esse frappé de Oreo, vamos ver se essa receita ficou boa. E Dai, o frappé ele pode acompanhar vários alimentos também, né? Isso, e uma das opções hoje que nós fizemos aqui foi um cookie com sorvete e calda de chocolate, mas ele pode ser acompanhado com brownie também, com docinhos, com salgado. Gente, fica muito bom, é uma delícia. Olha, o frappé tá super aprovado. Vamos provar agora um pedacinho desse sorvete com o biscoito pra gente ver, com o cookie pra ver se vai combinar com o frappé. Vamos lá. Uma delícia, provadíssimo, gente. Olha só, se você quiser conhecer essas e outras receitas, é só seguir o Instagram da loja, né? Isso, Cafeteria Cereja Café. Então tá bom, Dai, muito obrigada por receber a gente, por ensinar essa receita. E se você gostou, não perde, porque semana que vem tem mais. Que delícia! Combina bem com esses dias quentes. Aliás, para encerrar o agro, vão aí algumas dicas para evitar os efeitos do forte calor, como dor de cabeça, cãibras, esgotamento, súbita elevação da temperatura corporal, desmaios, cólicas e alergias. Beba muita água, evite bebidas alcoólicas, mantenha uma alimentação leve, saudável, pelo menos 2 vezes ao dia, use roupas claras e mais confortáveis, prefira locais refrigerados ou arejados e evite exercícios físicos prolongados. E assim o RBV Agro vai ficando por aqui. Sábado que vem nós estaremos de volta aqui, pelo rádio, Facebook e YouTube. A apresentação foi de Murilo Roso e Juliana Gomes. Até sábado que vem. Tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.